Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Quarta-feira, 25 de novembro de 2020. Farol de Ismael, até vocês. Farol de Ismael com vocês. Todos conectados, atentos para a nossa live, nossa preleção, nosso passe à distância. Farol de Ismael, com as suas atividades presenciais, com o reconhecimento de todos, está de volta, já voltou. Atendimentos às terças e aos sábados. Agenda, reserva com Roberto Barbosa dos Santos. Um médico, um doutor, foi chamado às pressas de emergência. Esse médico chega no hospital, se aproxima da sala de cirurgia, da sala de operação, e lá, no corredor, o pai daquela pessoa que vai ser operada, andando de um lado para o outro, desesperado. E quando ele vê o médico chegando, ele olha para o médico com um ar nervoso e bravo e diz: finalmente, até que enfim o senhor chegou. Achei que não fosse chegar. O meu filho está lá, quase morrendo, precisando ser operado. O médico olhou para ele e disse: eu recebi o chamado agora. Vim o mais depressa possível. O senhor diz isso porque não é o seu filho que está lá, esperando para ser operado. O senhor deveria ter vindo mais rápido. O médico olhou para ele serenamente e disse: acalme-se, senhor. Será melhor para o senhor, será melhor para mim, será melhor para a cirurgia do seu filho. Aquele homem continuou resmungando, rangendo seus dentes, repetindo que não era o filho dele que ali estava aguardando a operação. O médico foi para a sala de cirurgia. Passou-se 2 ou 3 horas. Quando ele terminou, na saída ele olhou para aquele homem, para o pai do rapaz, e disse: a cirurgia foi um sucesso. Seu filho vai viver. Qualquer pergunta que o senhor queira fazer, fale com a enfermeira. E o médico continuou a caminhar apressadamente, sem olhar para trás, e se foi. Aquele homem olhou para a enfermeira e disse: mas que homem arrogante! Ele não poderia ter ficado mais alguns minutos para eu tirar dúvidas sobre o estado do meu filho e como vai ser daqui para frente? A enfermeira olhou para aquele homem, emocionada, com os olhos cheios de lágrima, e disse: quando nós ligamos para ele correr para a emergência da operação, ele estava no funeral do filho. O filho dele ontem sofreu um grave acidente de carro e faleceu. Agora ele está voltando rápido para o funeral para fazer uma despedida digna para o seu filho. E aquele homem não soube o que dizer. E aí nós temos exemplos, ideias de julgamentos. Julgamos a todo momento. Julgamos atos, falas. Julgamentos levianos de todos os tipos. Claro que não estou dizendo aqui de julgamentos de assassinatos, roubo, corrupção, estupro. Esse tipo de julgamento cabe à lei que o faça, a lei dos homens e, inevitavelmente, as leis de Deus. Mas aqueles pequenos julgamentos do nosso dia a dia, sem sabermos o que está acontecendo com o outro, sem sabermos o que está se passando com o nosso próximo, acontecem cada vez mais. Temos a frase de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julguem para que não sejam julgados. Não julgueis para não ser julgado. Jesus
deixou essa frase para nós, para que nós pensemos nela, meditemos, analisemos o seu profundo significado. Quando julgamos alguém, o julgamento é um sentimento que nos deixa irritado, nos deixa, de certa forma, desequilibrados. Julgamos, do julgamento vem a mágoa arrasta o não perdão, e o não perdão arrasta uma sensação, um sentimento de desejo de vingança. Julgamos, ficamos magoados, não perdoamos, cultivamos um sentimento de vingança. Sentimentos negativos que é arrastado por um julgamento. Quando Jesus diz, não julgueis para não serem julgados, não sabemos o que está acontecendo no mundo íntimo da outra pessoa. Não sabemos o que está acontecendo no mundo íntimo da outra pessoa, muito menos o que a envolve espiritualmente. Muito menos o que tem junto a ela de energias do seu passado, de entidades que a acompanham. Julgamentos esses que têm que ser transmutados. Como diriam os alquimistas, ou como faziam os alquimistas, transformavam chumbo em ouro. A verdadeira transmutação dos alquimistas, esse chumbo, os sentimentos negativos. Sentimentos esses que nos desligam de Deus, nos desligam do todo, nos afastam da sua frequência. Quando os alquimistas transformam esse chumbo em ouro, eles transformam esse sentimento negativo em sentimentos superiores, sentimentos positivos, sentimentos que fazem com que nós deixemos de olhar o cisco no olho do outro, sem olhar a trave que está no nosso. Afastamos de nós, perdoamos, cultivamos sentimentos de amor e não de vingança. Cultuamos sentimentos nobres de paz, de esperança. São dificuldades que aparecem na nossa vida. Dia a dia enfrentamos algum obstáculo, alguma passagem que nos faz evoluir. Nos faz evoluir, pensar, analisar antes de uma reação instintiva. É aí que está o início da grande reforma. Um homem, um grande milionário de uma pequena cidade, ele também passou por dificuldades. Esse homem, milionário, ficou famoso em sua pequena cidade e se espalhou uma notícia que, apesar de ele ser milionário, ele era analfabeto. E como toda pequena cidade tem alguém que é um pouco mais atrevido, um pouco mais atrevido no sentido de falar sem pensar, sem analisar, chegou para esse homem e disse: nossa, o senhor é um milionário, fiquei sabendo que o senhor é analfabeto. Imagine se não o fosse. No que o rapaz começou a terminar a frase, o homem já disse: se eu não fosse analfabeto, eu não seria um milionário. Eu fui funcionário da igreja quando jovem. Funcionário daquela igreja, minha função era tocar sinos. Tocar sinos e chamar as pessoas para a missa. Chamar as pessoas para rezar em determinado horário. Um dia, o sacerdote daquela igreja foi substituído. Um novo sacerdote então chegou. No que ele chegou, ele chamou todos os funcionários para uma reunião, para uma conversa. Evidentemente, eu estava incluído. Quando ele me chamou para conversar, ele perguntou se eu poderia ler os Salmos. Eu olhei para ele e disse: infelizmente eu não posso ler os Salmos porque eu não sei ler e nem escrever. Aquele sacerdote olhou para mim e disse:
Infelizmente, então, não vou poder ficar com você aqui na igreja. Preciso de pessoas lúcidas, pessoas alfabetizadas. O sacerdote me disse isso e me desligou. Daí, então, a minha vida começou a se transformar. Se esse sacerdote não tivesse me desligado por eu ser um analfabeto, por eu não saber ler e nem escrever, eu estaria lá até hoje, batendo o sino, chamando as pessoas para a missa. Mas a partir do momento que ele me desligou, eu não olhei para trás. Eu não fiquei me lamentando. Comprei 3 cachos de bananas, coloquei 3 vezes o valor do seu preço e saí vender. Dessas bananas fui fazendo outros negócios. Entre outros e outros, fui negociando, cheguei onde cheguei. Hoje tenho mais de 10 pessoas para ler e escrever para mim. E o dinheiro, uso a minha cabeça para lidar com ele. Dessa dificuldade, esse homem não ficou sentindo o sofrimento. Não se estacionou no sofrimento. Ele manteve sua capacidade. Manteve sua capacidade de decisão, sua capacidade de força, manteve sua capacidade de vontade. Essa capacidade numa reserva mental. Reserva mental que todos nós temos e todos nós podemos ter, todos nós podemos usar. Dessa reserva mental, ele não ficou se lamentando e nem se perguntando: por que eu? Por que eu? Quando nos lamentamos demais e ficamos perguntando, indagando por que eu, é que falta confiança em Deus. Falta confiança em Deus e falta confiança em nós mesmos. Confiança em Deus, confiança em nós. Situações de adversidades, situações de perigo, várias situações. Dentre essas situações, existe uma outra de um judeu. Um judeu, nas épocas antigas, que, como todos sabem, sempre teve divergências com o povo árabe, divergências com o povo judeu. Um judeu, certa vez, foi capturado numa aldeia de árabes. Esse judeu foi levado até a prisão. O chefe da aldeia, um árabe, se aproximou dele e disse: tem 2 coisas que eu mais amo nessa vida. A primeira é o meu cavalo. A segunda é a minha palavra. Tudo o que eu falo, eu cumpro. E cumprimos com as nossas leis. E você, como judeu, dou minha palavra de que você vai morrer hoje. Será morto e enforcado. Daqui 2 horas você morrerá. O judeu olhou para aquele chefe árabe e disse: mas eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. O árabe olhou para ele: mas qual a proposta? O que você mais ama na sua vida não é o seu cavalo? Um cavalo árabe, puro sangue, bonito. O árabe olhou para ele: sim, é o que eu mais amo na minha vida. Então eu te faço uma proposta: se você me der mais um ano, eu faço o seu cavalo falar. Em 1 ano seu cavalo vai estar falando, para você poder conversar com ele. Aquele árabe olhou para ele, meio desconfiado, e disse: mas você consegue fazer isso? Isso é possível? O judeu olhou para ele e disse: claro que consigo, te dou minha palavra. Até porque se eu não conseguir, dentro de 1 ano, o senhor vai me matar? O árabe olhou para ele e falou: é isso mesmo. Então tudo bem, acordo fechado. Aquele árabe soltou o judeu e levou ele até onde o cavalo ficava. No caminho, um outro árabe se aproximou dele e disse: por isso que eu não gosto de judeus. Vocês mentem,
são malandros. O cavalo jamais vai falar daqui a um ano. O judeu olhou para aquele árabe, aquele outro árabe, e disse: daqui a um ano, muita coisa pode acontecer. Eu iria morrer em 2 horas. Agora eu tenho mais 1 ano. Em 2 horas eu morreria. Dentro de 1 ano eu posso morrer. Dentro de 1 ano o cavalo pode morrer. Dentro de 1 ano o dono do cavalo pode morrer. São várias possibilidades. E dentro de 1 ano o cavalo também pode falar? Quem sabe? E dessa situação de perigo, o judeu conseguiu arrancar uma solução de curto prazo. Uma solução que lhe deu um sentimento de vida, um sentimento de continuidade, um sentimento de algo a fazer dentro desse 1 ano. Ele também não se entregou, ele também não se lamentou. Arrancou do sofrimento uma boa ação para se fazer. Arrancou desse sofrimento uma chance, um sentido para a vida. No início de um tratamento espírita, no início de um tratamento espiritual, assisti aquele filme do Divaldo, muitos devem ter assistido, e todos aqueles que conhecem, que assistiram, que conhecem a história, perceberam que desde criancinha, 4, 5, 6 anos, ele via o seu cobrador espiritual. Ele via o seu obsessor. E no filme, como lá é relatado, esse obsessor só resolveu seguir o seu caminho, seguir a luz, ser encaminhado, quando o Divaldo já tinha por volta de 30, 40 anos, mais ou menos o que é relatado ali no filme. Ora, aí nós nos perguntamos, ou eu me perguntei, uma pessoa envolvida com o espiritismo desde muito jovenzinho, ajuda milhares de crianças, tem um conhecimento fora do normal, e o obsessor demorou 20, 30, 40 anos para ser encaminhado. É claro que aquele obsessor não conseguia atuar sobre ele, devido às suas orações, devido à sua conduta, à sua elevação moral. As nossas orações, a nossa conduta, a nossa elevação moral nos fortalece, nos faz com que a nossa energia, o nosso campo eletromagnético se torne um escudo. Não atuava sobre ele, porém aparecia para ele. 20, 30, 40 anos para que esse obsessor seguisse o seu caminho. Muitas vezes no início de um tratamento espiritual, a pessoa quando vai pela primeira vez numa casa espírita, pouco conhecimento, tem uma vida mais ou menos equilibrada, alguns deslizes, morais ou não, pouca oração, normalmente faz uma oração ao dormir, superficial, porque ao dormir já está cansado, um pouco exausto, não presta muita atenção na sua oração, ou fazemos a oração quando estamos numa situação de perigo, quando estamos numa situação necessitando de ajuda. Quando fazemos oração apenas nessas situações, precisando de ajuda, de perigo, a mensagem que passamos para o nosso cérebro, para o nosso subconsciente, seja lá o termo que for usado, a mensagem que passamos para nós mesmos é de que não devo estar bem. Se estou orando, é porque não estou bem. A mensagem não dá liga, a mensagem não dá frequência. Por isso, da importância da oração em todos os momentos, principalmente que estamos muito bem, para nos conectarmos com o plano maior, para fortalecer nossa proteção. Voltando ao assunto do tratamento espiritual.
chega-se pela primeira vez numa casa espírita ou numa outra casa para o tratamento. A pessoa toma um passe, de imediato, dependendo do caso, ela pode já ter uma melhora 100%, porque cada caso é um caso, e dependendo do caso, não muda nada. Ela sai de lá, no outro dia, corre até o risco dela estar um pouco pior. Um pouco pior porque aqueles que a cobram perceberam que a pessoa está descobrindo alguma coisa. Perceberam que a pessoa vai descobri-los. E nessa de não ter nenhuma melhora, nenhuma piora, ela pode olhar para aqueles que foram com ele, ou para aqueles que indicaram, fui lá, tomei meu passe, não aconteceu nada. Continuo mal, continuo ruim, continuo sentindo aquelas sensações horríveis. Ou seja, muitos de nós queremos uma solução num passe de mágicas. Uma solução imediata. Essa conexão que eu pensei, que eu fiz com o filme do Divaldo. Uma pessoa com todo aquele conhecimento, com todo aquele trabalho, teve ali um obsessor que levou anos para ser encaminhado. E quando não conhecemos, chegamos pela primeira vez a tomar um passe, achamos que já devemos sair dali novinho em folha. Com situações de vidas passadas que levaram anos e anos desse acúmulo, dessa negatividade. É claro que esse obsessor dele, do Divaldo, levou anos para ser encaminhado, porém, como foi dito, ele não conseguia acesso sobre ele devido ao seu entendimento, à sua elevação moral, à sua conduta, às suas orações e principalmente à sua ajuda. A sua ajuda ao próximo. Ajudando ao próximo, ajudando ao outro, nos desviamos de sentimentos pequenos, como julgamento, como mágoa, ressentimento, vingança. Nos livramos do sentimento do não perdão. Quando ajudamos, temos força para encontrar um sentido para a vida. Temos força para seguir em frente. Quando não ficamos olhando para trás, como o milionário da pequena cidade, que não ficou lamentando o sacerdote que o demitiu. Quando não olhamos para trás e seguimos em frente, temos uma razão, um sentido para continuar na nossa evolução. Continuar na nossa evolução. Estamos aqui porque, não simplesmente porque nascemos. Nascemos para viver 70, 80, 90 anos e morrer. Nós, com outro sentido da palavra, não nascemos. Nós recebemos um corpo. Temos uma missão a cumprir para evoluir, deixar esse corpo e continuar. Continuar no plano espiritual, depois voltar se for necessário, e assim seguirmos a nossa escala. Seguirmos com alegria. Com alegria porque todos os sofrimentos que batem à nossa porta, todas as situações adversas que vêm até nós, depois pode se tornar uma alegria. Alegria na comemoração de ter vencido. Alegria na comemoração de ter vencido um sofrimento, de ter vencido uma situação adversa. Fé. Fé. Fé e um sentido para a vida. Com fé, esse sentido se valoriza, esse sentido se consolida. Tenhamos fé, sigamos em frente, com sentimentos nobres, sentimentos de amor, para nos mantermos conectados a Deus. E assim, quando encerrarmos aqui nossa passagem nos tribunais do além, quando o grande juiz descer sobre nós o martelo dos nossos débitos, os nossos melhores advogados, sem dúvida nenhuma, será
o bem que aqui fizemos. Vibremos muita luz, muita paz, muita alegria. Vibremos muita saúde a todos que estão nos hospitais. Vibremos muita paz àqueles que estão nos presídios. Esperança àqueles que estão no orfanato, nas ruas, aos refugiados. Vibremos por todas essas pessoas. Vibremos por nossas crianças. Vibremos pelo nosso país, pela humanidade. E que o azul brilhante do Arcanjo Miguel e o manto da nossa Mãe Santíssima desça sobre nós, nos confortando, nos aliviando, nos dando fé e força. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Sejamos o alquimista da nossa vida. Transformemos sentimentos pequenos, negativos, em sentimentos grandes, nobres, positivos. Mentalize seu mentor, sinta o seu guia espiritual. Seres de luz que te envolvem e recebam o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todo sempre. Não julgueis para não seres julgados. Fiquem com Deus, muita paz.